transmissão. We're live from the Santillana headquarters in São Paulo. Very good morning to all the teachers and coordinators joining us right now. Once again, live from São Paulo to the entire country for the 5th edition of our bilingualism meeting. Dando um bom dia a todos os coordenadores e professores que se juntam a essa rede de transmissão para a 5ª edição do Bilingual Meeting, dessa vez num formato diferente, estamos fazendo aí num formato de webinar, para poder conversar com todo mundo, todos vocês que estão pelo Brasil, trazendo as novidades dos nossos materiais, falando de metodologias e também apresentando práticas das nossas escolas, como é de praxe, você sabe que no UNO prezamos bastante por isso. Então, deixa eu fazer aqui já na introdução a justificativa por ser bilingual, né? Então falamos aqui de início em inglês, agora em português e claro, para poder receber todos os participantes, os coordenadores nas escolas, a grande parte desse encontro vai ser mediada em português para que você possa participar, possa mandar a sua pergunta. Hoje o objetivo não é desenvolvimento linguístico, então por isso a gente vai usar da nossa língua materna para se comunicar. Mas a terminologia, claro, o nome aqui dos materiais, os itens de metodologia, nós vamos falar os nomes originais, os nomes em inglês, até para ajudar na identificação posterior desses itens, tá bom? Então sintam-se todos muito bem-vindos, muito acolhidos. Essa é uma transmissão ao vivo agora, mas também vai ficar disponível aí no Facebook para você assistir depois. A gente gosta muito da participação ao vivo para que você possa deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário também aí nas redes sociais. Interaja conosco, tá? Também quero fazer aqui as boas-vindas aos nossos participantes que vão estar conosco, os editores do UNO, aos participantes das escolas e agradecer a todos pela participação, por terem vindo aqui tão cedo num sábado logo pela manhã. Pessoal da região Nordeste aí, que também teve que acordar um pouquinho mais cedo para estar conosco, né? Não tem horário de verão, então muito obrigado por estarem conosco, se juntarem a essa rede. Bom, deixa eu explicar para vocês um pouco do formato deste encontro. Nós ficaremos aqui ao vivo pela próxima hora e meia, então nós temos 3 blocos temáticos para desenvolver durante esse período. Logo de início nós vamos conversar com o Fábio Rocchetti, ele é editor aqui do UNO Educação e edita os materiais do nosso projeto de bilinguismo. O Fábio vai ficar conosco, nós vamos repercutir os materiais, as novas coleções que nós temos para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Na sequência nós vamos falar sobre metodologias com um especialista, o nosso coach Júlio César Souza. Vamos falar dos principais itens metodológicos que apoiam desde o planejamento da aula até a execução de uma boa aula dentro do projeto bilíngue. E para encerrar amanhã, nós vamos fazer o nosso momento de rede. Escola falando para a escola divulgando a sua experiência para os seus pares, para as outras escolas. E aí, nesse momento, nós vamos chamar a Kátia Arcas, que é coordenadora, professora no nosso parceiro Colégio Beca. Você já vê aí na tela a nossa programação e é assim que nós vamos nos distribuir, nos organizar ao longo dessa hora e meia muito agradável que vamos passar aqui juntos. Agradeço também os colegas do UNO Educação que estão acompanhando ao vivo, o nosso time e a você das escolas que já estão todos aí conosco. Bom, o nosso primeiro entrevistado aqui, o nosso primeiro convidado é o Fábio Rondinelli, ele já está aqui comigo. Fábio, muito bom dia, tudo certo aí? Tudo certo, bom dia Denis, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, escolas parceiras. Legal. Bom, Fábio, você sabe que a gente está ao vivo via internet e via internet é muito difícil a competição, né? Você tem o canal do Felipe Neto, você tem o canal dos youtubers todos, a competição é muito acirrada, então nós vamos fazer aqui uma atividade. Eu não sei se podia fazer isso, está combinado ou não, mas vocês conhecem aqueles canais de unboxing que tem na internet. Você conhece, né, Fábio, os canais de unboxing, né? Conheço, não sou tão fã, mas conheço. Você sabe que a galera, eu não sei, a galera gosta de abrir caixas de produtos fechados. Para quem não sabe o que é o unboxing, a galera compra um produto e filma o momento da abertura da caixa. Aquele momento que é único, né? É um prazer imenso abrir uma caixa de alguma coisa nova, né? Eu assisti uma pessoa fazer isso, eu ainda não sei se me dá tanto prazer. Eu fico com uma inveja, alguma coisinha, mas eu entendo que gosta. O que gostem, né? Bom, eu assisto porque como eu não posso comprar, eu gosto de ver quem pode comprar. Então vejam só, nós temos o nosso momento unboxing agora com os materiais do UNO também, já até apresentando. Olha, Fábio, tem um aqui para você. Esse aqui você vai deixar aí no seu colo por enquanto. A gente vai abrir também. Esse é grande, esse aí a gente gosta desse. Então vamos abrir aqui, Fábio, vamos ver se a gente tem unha o bastante para abrir. Olha só, a gente já está aqui com os materiais, professor, que você vai receber aí na escola no ano que vem para trabalhar. O plástico, Flavinho, a gente pode jogar o plástico aqui, né? Então,
Depois a gente tá jogando, pessoal, mas é tudo combinado, viu? Depois já vai pro lixo, não tem nada assim que seja relaxa. Eu tô abrindo aqui, pode deixar a câmera aqui comigo, porque eu tô abrindo aqui um material de Story Cards, bem legal. Esse aqui é da educação infantil, né, Fábio? Educação infantil. É o Story Cards, bem bacana, tem aqui, esse aqui eu tô é do grupo 4, tem 2 Story Cards, na verdade são 2 unidades, né, de Story Cards, uma historinha da unidade 1 e uma historinha para a unidade 2, né? É isso, uma leitura de paradidático que é acompanhada no próprio livro do aluno e a gente disponibiliza também nessa versão maior, né? Pô, legal. Eu vou colocar aqui de frente comigo, não sei se o pessoal lá consegue dar um close aí, legal. Tem a historinha de um lado, né? Tem a historinha aqui do... Opa, tem a historinha aqui de um lado e do outro lado nós temos a história escrita, né? Então, enquanto o professor mostra... Tá do lado certo? Tá de ponta cabeça não, né, galera? Não, tá certinho. Tá certinho, tá né? certinho. E aí, então, enfim, você mostra para os seus alunos um lado aqui, né, da imagem, a leitura imagética com os alunos, enquanto aqui eu tô lendo a história com os alunos, né? Exato. Bem bacana. Poxa, esse aqui é bem legal. Uma sequência depois com os outros cards e tudo mais. É mesmo, o aluno também vai ter isso disponível de outras formas, né? Mas o professor tem também esse. Ou que nem esses flashcards aqui. O flashcards é legal, hein? A gente pode colocar aí, Fábio, pode Ó. colocar esse aí também. Eu só não vou abrir esse aqui porque para depois colocar 250 flashcards na ordem não vai dar muito certo. Fábio, eu acho que a gente tem que ser disruptivo aqui. Acho que a gente tem que abrir, fazer a bagunça. Bom, a gente tem aqui o kit, então vamos usar dele, né, galera? Se cair tudo no chão depois, nós vamos ter uma hora extra aqui no sabadão para recolher flash. Mas isso aqui são 251, né? 251 flashcards. Pô, esse aqui é fundamental para o segmento, né? Segmento fundamental 1, a gente faz uma entrega única, depois a gente até entra em detalhes sobre isso, mas para a felicidade de muitas escolas que estavam pedindo para a gente está retornando com os flashcards impressos. A gente também vai oferecer alternativa digital, né? Vai também para a escolha de cada instituição, mas a gente está entregando esse pacote aí, a gente orienta também no material do professor, tem uma lista imensa de termos e tudo mais. Tudo termos chaves do livro do aluno a gente concentrou no flashcards, num pacotão de Fundamental 1 também. Oh, legal, esse aqui eu vou deixar com você também, Pode mandar. Fábio, bem bacana. Você tem mais um aí, que é um pack menor, Eu né? tenho. Esse pack é o da educação Quantos infantil, packs? né? Vamos lá. Esse aqui é um de educação infantil, mas o infantil a gente faz também, vamos detalhar depois, a gente faz a entrega bimestral, né? A gente separa, então, um pacote de flashcards por bimestre, então a cada dupla de unidades de cada ano do infantil, você tem um pacote mais ou menos desse tamanho. A gente tem no mesmo esquema que a gente já vem trabalhando sempre, figuras com termos. Então, a gente também orientando no material do professor como a gente faz esse tipo de uso, né? Muito bacana mesmo. A galera já pôde ter uma ideia aí. Bom, tivemos nosso momento youtubers aqui com o nosso unboxing, vai ficar gravado, registrado na história aí. Nossa. Participei do unboxing, Poxa, olha só. pelo menos uma vez, né? Nunca te dei unboxing. nada, nesse Muito momento obrigado. pelo menos eu pude te Agradeço. proporcionar, Fábio. Legal. Bom, agora nós temos aí uma apresentação, nós vamos colocar aí na tela, nós vamos sair um pouquinho, vocês vão continuar nos ouvindo, porque nós temos uma apresentação com os principais itens agora de dentro do material didático. Fábio, vamos seguir uma sequência aí de segmentos, né? Começando pela educação infantil, depois com a proposta dos anos iniciais do Fundamental 1. A galera já está vendo lá na tela em casa a apresentação que nós temos aí para educação infantil. Claro, aí recuperando a capa dos livros, né? E o livro do grupo 3, os componentes aqui. Nós temos 4 livros anuais, né? Um por bimestre, e aí dentro de cada livro 2 unidades. Isso. O que de repente a gente já pode deixar claro para o pessoal é que a gente está com a nomenclatura, então, para cada um dos anos infantil, um pouco mais emparelhada com o que a gente vê na língua materna, né? Então, a gente vai chamar de Group 3, Group 4 e Group 5, os grupos que se referem especificamente a crianças de 3, 4 e 5 anos, né? Não adotamos mais nursery, kindergarten, a gente está com a mesma essência, mas a gente preferiu trazer esse paralelismo aí com os conteúdos de língua materna. Legal, vou pedir para a galera aí também do Switcher passar para a gente no próximo slide. Tem lá o que tem o livro a capa do livro do grupo 4, né? Tem mais algumas informações ali. Aqui a gente está falando exatamente dos itens que nós começamos a apresentar, que é o pack de flashcards, né? E também o pack aí de story cards para educação infantil. É um pack desse, no caso dos story cards, vem um pack para um bimestre, na verdade, né? Isso. No caso da educação infantil, a gente está deixando tudo como entrega bimestral mesmo, né? Então, esses story cards o professor vai receber ao longo do ano, 4 deles, né? Para cada ano. Então, no primeiro bimestre tem os story cards correspondentes e tem os flashcards correspondentes, né? E o mesmo se repete no bimestre 2, chega uma outra leva, no bimestre 3 mais outra, no bimestre 4 mais outra, né? Um por ano.
Então, todos eles atrelados de uma forma ou de outra com o conteúdo do próprio livro do aluno. Então, são os mesmos termos de vocabulário-chave, são as mesmas historinhas. Então, a gente tem deixado assim, com esse paralelismo também. Muito bacana. Tem mais aí uma imagem para a gente olhar, galera? Vamos colocar aí para o pessoal que está em casa acompanhar. Tem aí a imagem do livro do grupo 5 também, né? E aí nós temos a divisão dos recursos de aluno e professor. Então o professor tem recursos digitais para trabalhar, todo o material no iPad, e o aluno trabalha com o livro impresso. Então essa proposta a gente mantém como nós já nos organizávamos anteriormente, né? Sim, dessa forma. O diferencial agora é a forma também como a própria família recebe o conteúdo de forma digital. Porque a família vai ter disponibilizado uma versão digital desse livro que seria as miniaturas do próprio livro impresso, né? E a gente também oferece as faixas de áudio, né? Elas vão estar disponíveis também de outras formas, a gente pode disponibilizar na plataforma e tudo mais, mas agora o acesso também na educação infantil para a própria família, se quiser escutar uma faixa novamente, alguma música, algum exercício de pronúncia, tudo isso vai estar disponibilizado também na versão digital do aluno, exceto que a versão do professor, e isso também se segue para os outros segmentos, outras disciplinas, a versão do professor ela conta com toda a orientação. Então o professor vai ter todo aquele texto na versão digital, acompanhado da miniatura do livro do aluno, acompanhado das respostas, acompanhado de faixa de áudio e acompanhado também de eventuais multimídias, né, dependendo do que a gente vai oferecer também. E também atividades extras, tem bastante indicação. O pessoal já conhece os nossos materiais professores, sabe que não é pequeno, tem muita coisa, tem muita proposta, a gente procurou considerar diferentes níveis de desenvolvimento linguístico do aluno, diferentes perfis de turma, então a gente vai continuar encontrando isso nos materiais do professor, a gente tem bastante orientação extra, fica aí também para o professor levar em conta o que está acontecendo com a turma dele, o que ele espera de determinados alunos e usar as nossas sugestões de acordo. Bacana, inclusive nós preparamos aqui algumas telas dentro do que o Fábio falou para poder evidenciar e te ajudar a localizar esses itens, esses materiais. O primeiro ponto é, para você acessar os materiais, tanto na plataforma LMS do NUI quanto no aplicativo, você já deve ter recebido a esta altura do seu coach, do gestor da sua escola, uma senha de degustação, uma senha que é comum a todas as escolas. Então, se você não achou essa senha ainda, se você não recebeu, conversa com o gestor da sua escola, conversa com o seu coach para que ele possa te passar esta senha de acesso de degustação. A partir de dezembro, a partir aí de meados de dezembro, é quando você começa a sincronizar o material com a sua senha de professor, tá bom? É a partir do dia 21 de dezembro, mais especificamente. Aí você vai fazer o processo de sincronismo no iPad e o conteúdo vai ser baixado no seu dispositivo. Vamos olhar a próxima tela aí, nós preparamos algumas telas para guiar a sua experiência na plataforma. Então, uma vez que você entrar na plataforma LMS do Uno, não se esqueça, o primeiro contato é com Minhas Classes e depois você vai escolher um dos grupos que você tem à disposição. Aqui, para um recorte didático, nós escolhemos o grupo 3. Então, clicou lá Minhas Classes, clicou no grupo 3, nós vamos para a próxima tela aí, galera, para a gente poder ver dentro da plataforma como os itens estão organizados. Aí também é muito simples, 4 cliques e você chega no material. Você vai clicar em recursos digitais, depois vai clicar na pasta do bimestre, né? No caso aí o primeiro bimestre, o conteúdo de Bilingual Education. E aí, Fábio, nós temos 2 itens ali. Nós temos um que é o Student's Book e o outro que é o Interactive Book, né? Um Digital Book. Qual que é a diferença de um item para o outro? Basicamente, o Digital Book é aquilo de que eu vinha falando, você encontra todas as orientações do professor, você encontra até, tipo, multimídias, áudios e afins. E no livro do aluno, você simplesmente verifica como aquilo vai estar disposto para o aluno mesmo, né? Você tem uma versão acessível aí para, pura e simplesmente ver como está disposto. Porque no livro do professor, a gente organizou conforme as orientações que a gente oferece. Mas se o professor quiser conferir, inclusive, como ele está disposto exatamente no livro do aluno, a sequência das atividades, né? A própria questão do introdução, sumário, etc., encontra ali também, com todos os ícones e tudo que ele precisar. Bacana, inclusive falando em livro do aluno, pode cortar aqui para mim, porque nós temos um livro do aluno aqui, o formato da educação infantil é todo prancha, né? Esse formato de livro para o grupo 3, 4 e 5, né? Tem que deixar aqui com o Fábio, inclusive, esse livro, né? Horizontal. Bacana, né? A gente tem aqui ao final, né? Esse aqui também a gente já tem, que ele é uma versão teste, né? Mas vocês vão receber com cartonados também. A gente manteve a ideia de bastante destacável no final. Normalmente tentando trabalhar alguma questão de criatividade, de expressão. Então a gente deixou muito espaço em aberto para o aluno querer
destacar as peças, brincar como achar legal. Essa parte aqui é destacável. Essa São parte os aqui é do ressaltos, destacável, né? por exemplo. Né? Legal. A gente faz assim. Vamos olhar então na tela aqui, nós temos mais alguns recortes. Vamos lá para o próximo slide para poder ajudar o pessoal que está em casa a localizar o item. Aqui nós fizemos uma escolha, né, do item digital, do Digital Book aí do professor. E logo na tela de início a gente tem lá, né, as units e a seção para conhecer o seu livro, Know Your Book. Né? Então a gente pode passar para o próximo slide para dar uma... Isso, né? Então, logo no Know Your Book tem um bom preâmbulo do que o livro oferece, dos recursos que estão contidos ali. E eu queria, Fábio, que você falasse um pouquinho para a gente da organização, então, na educação infantil, das sessões do livro, vamos dizer assim, né? Como que o livro se organiza, em quais etapas? No caso da educação infantil, inclusive também para emparelhar com o que a gente tem feito com as edições de língua materna novas, a gente deixou bem enxuto no sentido de determinar sessões. Então, o que as escolas, que os professores vão notar num primeiro momento, é que você tem uma amarração temática por unidade e a gente disponibiliza logo em seguida uma sessão que a gente denominou Have a Go, que é uma sessão basicamente de práticas extras mesmo. Todas elas, na verdade, foram feitas para ter acompanhamento do professor. Né? Não tem nada que a gente deixe para o aluno simplesmente se virar. A gente sempre traz alguma coisa para que o professor pense como ele pode trabalhar isso com a turma e sempre deixando algum espaço em aberto para que o professor faça as escolhas considerando o perfil dos alunos que tem. Então, principalmente nessa sessão Have a Go, a gente traz muito mais atividade de fixação mesmo, mas também a gente deixa o espaço para o aluno imprimir a marca dele ali, para ele também, né, ter espaço para se expressar criativamente, sempre com alguma intuição, com algum intuito didático. Legal. Né, sempre com alguma orientação. Mas tudo sempre com uma amarração temática acima de tudo. Né? As historinhas que vêm no meio, que são recuperadas em story cards, elas também vêm com essa intenção. Tudo de modo a fortalecer bastante assim, uma unidade temática, vocabulário pertinente. Uma questão cíclica, o aluno vai revisitar os temas, ano após ano a gente tem paralelismo com os temas para que o aluno revisite. Já é outro aluno, né? A criança, um ano depois, já aconteceu muita coisa. Verdade. Então, verdade. expande o vocabulário, revive algumas situações, alguns assuntos, está bem bacana nesse sentido. Legal. Então, até para ajudar o professor a entender, né? Nós, professores de inglês, e você muito tempo teve nessa área também, nós temos aquele costume de trabalhar com classbook, workbook. Me diz uma coisa, o Have a Go, ele é um workbook ou não necessariamente? Ele é aquilo que o professor quiser que seja e a gente procura dar orientações para que exista essa maleabilidade. Não é uma lição de casa tradicional, né? Não precisa nem ser uma lição de casa. É aquilo que o professor identificar. A gente tem todo um cardápio de atividades. Né? A nossa intenção, a gente vem dizendo isso no UNO já faz muito tempo para tudo quanto é disciplina. No inglês não é diferente, até porque o material de inglês não é pequeno. Sim. Mas a gente tenta dizer o seguinte, observe essas possibilidades, observe o que a gente está oferecendo e, acima de tudo, personalize para aquilo que você acredita que é melhor, que você enxerga no desenvolvimento da turma. Então, a gente procura oferecer uma variedade de atividades, né? Então, a partir dessa sessão, o professor pode escolher que trajeto que ele faz, por onde ele vai, de repente ele pode indicar um tipo de atividade para um grupo de alunos, outro tipo de atividade para outro. Não é um compêndio de lições para completar. Entendi. É uma série de possibilidades para o professor fazer uso. Legal, então, professor, coordenador, fica aí a dica, né? Nós não temos o Classbook, Workbook. No seu planejamento é que você define quais sessões do livro você vai se servir, né? Como o Fábio disse, como um cardápio, você vai selecionar as atividades e vai utilizar de acordo com o seu planejamento. E tem uma diferença, né, Fábio? Tem uma parte no Have a Go que tem páginas mais em preto e branco também, né? Não sei se na educação infantil se aplica isso também. No caso da educação infantil também. A gente deixa mais em aberto, inclusive porque editorialmente dá um pouco de... É um pequeno dilema, né? Porque quando a gente prepara um monte de coisa em preto e branco, quando o editor bate o olho e fala assim, nossa, mas eu não sei, acho que todo mundo, né? Quando era criança, a melhor coisa é quando estava em preto e branco. Você pintava do jeito que você quisesse. Né? Eu sou suspeito para falar, porque até hoje eu fico rabiscando até o quanto der. Mas eu imagino, tem um intuito quanto a isso, né? A gente deixa o espaço para a criança expressar também, né? Nessa sessão principalmente, mas também porque a gente pode usar essa questão do colorido, o uso das cores também a serviços de questões pedagógicas mesmo, né? Esse diferenciamento, tudo mais, o professor vai encontrar várias atividades
atividades nesse sentido também, de a criança se apropriar daquilo via colorir, via completar as imagens, é bem nesse sentido mesmo. Vamos navegar juntos então aqui na apresentação. Nós vamos colocar mais algumas telas aí para vocês acompanharem aí de casa. Vamos lá, nós temos lá a identificação dos ícones, né? Então ícones de áudio e também dos press-outs, os destacáveis. A gente vai avançar também. Vamos lá mais um slide. Aqui nós temos alguns pontos de atenção e são trazidos ali por essa seta. A gente vê que logo no alto, lá na nossa navegação, aí seja na plataforma ou no iPad, tem esse sinal de mais, Fábio, logo no alto da tela. O que isso quer dizer, esse sinal de mais? Isso quer dizer, isso é bem importante de apontar, e a seta é grande, ainda bem que ela é bem grande, porque é legal o pessoal ficar de olho para todas as nossas disciplinas, para todos os nossos oferecimentos digitais. Essa seta de mais, ela diz para a gente que se você não clicar nela, não tem conteúdo do professor. Legal. Então, se for da escolha do professor espelhar alguma coisa, de repente ele quer, aquele, por exemplo, aquele quadradinho ali com um destaquezinho vermelho em cima, aquele íconezinho vermelho, aquela é uma miniatura do livro do aluno. Legal. Se o professor escolher ampliar aquela imagem e espelhar para a turma, ele pode, de repente, para a turma interagir ali com a imagem projetada, mas sem apertar o botão mais, não aparece nada mais do professor. Se você clicar nesse botão, nós temos o slide desse botão apertado. Sim, nós temos esse botão apertado. Então eu não vou dar o spoiler, eu não vou dizer nada, vocês vão ver com seus próprios Vamos olhos. ver, põe aí, galera, o próximo slide, porque daí nós temos o botão apertado. Vamos dar uma olhada lá. A magia é onde a magia acontece, É onde é o truque do mágico, não pode revelar para os seus alunos, tá, gente? Legal, e aí ele tem as orientações de trabalho do professor, né? Tem uma orientação de como proceder antes de abordar o próprio livro, né? Um aquecimento. Exato. E depois as orientações de como trabalhar o registro no material didático, né? Exato. A gente, em relação ao nosso oferecimento de recursos anterior, a gente tentou deixar menos prescritivo no sentido do que é antes, durante e depois. A gente deixou um pouco mais maleável, um pouco mais orgânico nesse sentido, mas a gente não deixa de recomendar encaminhamento de aquecimento de warm-up ou de encerramento com wrap-up. A gente mantém a essência das nossas orientações. E dá para notar também que surgiu uma segunda miniatura ali, né? Não é uma miragem, ele não é a mesma imagem, é a imagem com resposta. Se você amplia aquela segunda, de repente o professor pode enxergar. Serventia também vai do perfil de cada professor, de como ele compartilha resolução de determinadas tarefas e tudo mais. Ele pode espelhar, se ele quiser, a página resolvida. Tem né? as respostas. Com as respostas em magenta, né? Na cor magenta, para o aluno acompanhar também. Tem um outro destaque ali, Fábio, que é aquela seta laranja ou amarela, depender aí do seu navegador, ela também está nos apontando que o professor ele consegue navegar lateralmente, né? Então, se eu clico ali, eu vou para a próxima página do livro do aluno e livro do professor. Inclusive, no próximo slide, vamos avançar aí para a galera dar uma olhada, nós temos ali uma outra forma de navegação que é tem aí as indicações, né, da gente poder navegar lateralmente e essa indicação de que a gente pode abrir um menu com todas as páginas, que eu acho que inclusive no próximo slide a gente tem um detalhamento mais interessante, olha lá. Então, o professor que está navegando no material, para ele se localizar, né, enfim, quem está entrando no Uno, está saindo do material impresso, está começando a trabalhar com o iPad, né? Então, para ele navegar tranquilamente na plataforma ou mesmo no iPad, ele pode usar as barras laterais ou esse menu que tem todas as páginas ali dos conteúdos, né? Exato, está bastante prático. Aqui no caso da educação infantil, do inglês, a gente indica por página mesmo. Cada página, na verdade, não é uma atividade somente, é um conjunto, todo um encaminhamento, uma sequência de atividades. Então, ao clicar ali nesse menu lateral, o professor encontra por unidade a página referente e ao clicar naquela página, a miniatura do livro do aluno com toda a sequência de atividades que a gente indica. É uma forma prática de navegar, de você encontrar facilmente, mas ao final dessa barra de conteúdos você encontra outras coisas de recomendação de atividade extra, você encontra também questões mais burocráticas editoriais, para quem gosta de ler o nosso expediente, você encontra, quem quiser encontrar também, né? O nome dos culpados do material, você encontra lá. Tá todo lá, né? Bacana, vamos olhar, a gente tem mais algum ponto de atenção aqui, vamos passar na próxima imagem. Nós temos aqui, aqui o destaque é para um outro ícone que está aí no outro canto, né, no caso direito, que ele traz um resumo ali das multimídias que estão disponíveis, né? No caso aqui uma lista com todos os áudios também, né? Todos os tracks que estão disponíveis nessa unidade, é isso mesmo? Isso, o pessoal que trabalha com inglês, professor de inglês, já sabe o volume colossal de áudios que a gente gosta. Ainda bem, né? Que bom, né? Porque caçar áudio é difícil, então a gente procura oferecer bastante. E você encontra com alguma praticidade aí no menu da direita, você encontra com a numeração da faixa, essa faixa, a numeração já está referenciada no próprio impresso, está referenciada no digital também, então é só você encontrar pela numeração aí
fica um compêndio de áudios e outras multimídias que houver, né? Quando houver vídeo vai estar aí também, quando houver alguma atividade, algum jogo vai estar aí também. Legal. Então, é que no inglês é abundante de áudios, então vai encontrar bastante. A gente continua oferecendo bastante áudio. Pode cortar de volta pra gente aqui no estúdio, né? Porque é sempre muito importante dizer né, da referência aí dos áudios, né? Como, no caso, a aprendizagem da língua adicional, ela, em alguns contextos, está reduzida aí o espaço da escola, então a gente precisa criar essas superfícies de contato para que o aluno tenha contato com o idioma. Então a variedade de áudios que nós temos é também para fazer um paralelo à própria oralidade do professor, a exposição da voz dele, enfim, do inglês que ele tem com os alunos, e você cria uma superfície paralela, que aí pode ser expandida para casa, que pode ser utilizada em outros momentos da escola, com os áudios e recursos multimídia, né? Exato, a ideia é exatamente isso, é você trazer uma variedade de falantes do idioma, né? Você não deixar somente concentrado ali no professor. É inclusive benéfico para o professor que gostaria de trazer outros exemplos além dele próprio. Assim, vai muito do perfil de cada professor também. O professor está sempre convidado a trazer o que ele achar que é pertinente, né? Tá aí o mundo inteiro, toda a internet cheia de recursos de que o professor pode se valer. Mas a gente procurou trazer esse tipo de coisa. Se quiser atividades que foquem em pronúncia, por exemplo, tem. Se quiser alguma cantiga, tem. Ela pode ser mais clássica, ela pode ter sido composta para fins didáticos, para reforçar determinadas estruturas ou vocabulários do momento. Áudio de histórias que o aluno vai estar acompanhando nos story cards ou no próprio livro do aluno. Então a gente procurou trazer nesse sentido também. Bacana, vamos dar uma olhada aí na próxima imagem que nós temos. Nós preparamos para a galera, já separamos uma imagem aí de destaque. Bom, eu estava lendo aqui o livro do professor, eu achei muito interessante, porque primeiro, no audio track, aí no caso acho que é o track 7, tem a orientação de como mobilizar o aluno para esse track, né? Então, que preparo fazer antes de exibir a faixa. E tem um botão ali também com uma atividade extra, né? Um extra activity, que quando a gente clica, ele vai abrir mais uma tela. Vamos lá passar o slide para a galera ver o extra activity sendo aberto? Olha lá. E aí tem uma orientação de uma atividade extra, que aí é uma atividade que pode ser um jogo, é uma atividade em roda, uma roda de conversa, uma atividade de ampliação, né, essa atividade extra. Não necessariamente uma atividade no livro, uma atividade de registro, né? Na verdade é o que a gente preferiu priorizar. Né? Todo mundo vai encontrar bastante atividade no próprio livro impresso que força você a ir para fora do livro impresso. A gente vem falando nisso já há muito tempo. Né? Concretizar as coisas no papel não é necessariamente a melhor forma. A gente acredita muito no potencial comunicativo, a gente acredita muito em se apropriar de outros ambientes, de não ficar restrito na sala de aula e de não ficar restrito principalmente com a cara no papel, o que também é um dilema editorial. Para um editor é como transpor isso para o papel, você trazer para alguém sair do papel via papel, é meio complicado, mas a gente procura trazer muita orientação nesse sentido também. Então, o professor vai ter que pôr a mão na massa, porque tem muita coisa, claro, que a gente procura trazer também a todo o desenvolvimento que está orientado ali com as imagens que a gente trouxe, com o próprio desenvolvimento motor da criança, adequado à faixa etária ali. Ela interage com o papel, porém a gente sempre traz alguma coisa para que expanda, para que não fique restrito. Muito legal, Fábio, né? Práticas de interação, práticas de construção, elas não dependem necessariamente de registro, né? Elas podem culminar com registro, mas é muito bacana ver que o material tem a preocupação de orientar o professor para práticas que estão na interação com outras crianças e na construção dos seus conceitos em torno da linguagem. Nós temos mais uma tela aqui para mostrar para a galera. Vamos ver aqui, um ponto de atenção. Bacana. Aqui também, nos tracks, nós temos a opção de esconder o script ou deixar ele visível, né? Então, claro, crianças pequenas, a gente não vai trabalhar a leitura ainda. Né? Aqui acaba sendo mais uma ferramenta para o professor, mas isso está disponível em todo o segmento, ainda, inclusive nos anos iniciais do fundamental, né? Isso, a gente disponibilizou, a gente sempre ofereceu o nosso audio script, mas agora a gente consegue colocar ele de uma forma muito mais prática, a gente deixa ele acionado junto com o player aí da faixa. Então fica bastante prático nesse sentido. Como você me colocou, as crianças pequenas, né, não vão estar muito relacionadas, não vão entender muito o que está acontecendo ali. Mas mesmo para casa, mesmo se a família quiser dar uma olhada ali naquele script, mesmo se o professor também quiser trabalhar de alguma outra forma, especialmente no Fundamental 1, está disponibilizado de uma forma bem mais prática agora. Isso é bem bacana, Fábio, porque isso ajuda as famílias a fazer a localização dos itens, né, de acordo com a página do livro. Antes o áudio ele ficava um pouco dissociado, um pouco separado da página do livro, e o pai que não tem influência na língua inglesa ou que não consegue fazer uma leitura mesmo que mais básica, ele se perdia.
né, entre o comando da página do livro e o áudio que tinha que ser executado. Agora, os dois itens eles estão aí juntos, o que facilita a localização do pai, o que quer dizer muito sobre a experiência da criança, que a criança vai poder acompanhar com mais facilidade, uma orientação mais objetiva e assertiva, né? Isso é muito bacana também. Vamos ver, nós temos mais uma tela aqui para um ponto de atenção para a sua navegação com o material. E agora nós já estamos aqui migrando para os anos iniciais do fundamental, do ensino fundamental. Lembrando, na plataforma Uno, você interage com minhas classes e depois você escolhe um dos anos em qual você vai navegar no material. Aqui, para um recorte didático, nós escolhemos o primeiro ano dos anos iniciais do fundamental. E aí na próxima tela nós temos mais algumas orientações para a navegação, você já sabe. Acessa por recursos digitais, depois você vai selecionar o bimestre e, por fim, o Bilingual Education e depois o material em si. E, novamente, nós temos um Student's Book, que é um espelhamento do livro do aluno, e o Teacher's Book, aí no caso, né, que é o Digital Book, que tem todas as multimídias, o que nós vimos, inclusive, aqui na educação infantil também. Vamos seguir aqui nos anos iniciais do fundamental, na próxima tela, para a gente já começar a repercutir aqui a estrutura do material. Bom, primeiramente os componentes. 4 livros anuais, 1 por bimestre, 2 unidades aí por bimestre, né? Então dá mais ou menos uma unidade por mês letivo, né? Nós temos mais uma informação, vamos passar aí para frente, para a gente poder destacar para quem está em casa também nos acompanhar. É excelente essa parte aqui que fala dos packs e dos flashcards. Então nós temos... Aquele enorme que eu não queria abrir porque eu tinha medo de derrubar, mas você foi corajoso e abriu. É verdade, nosso momento unboxing, né? Aquele super pack de 250 flashcards para o segmento, isso é importante destacar, né? Exato, são esses flashcards a gente oferece para todo o Fundamental 1 e ele é uma entrega anual, quer dizer, você vai receber uma única vez esse pack todo, porque a ideia é que você, enfim, que você revisite o vocabulário, que você tenha ele à disposição assim, o ano inteiro. Então, o professor pode se valer dele, por exemplo, no primeiro ano, pode retomar no 5º ano, mas a gente faz a orientação também de quais são os termos-chave de cada bimestre, então fica à disposição aí do professor. Bem bacana. Vamos ver o que nós temos aí de ponto de atenção na próxima tela. Vamos colocar para o pessoal em casa. Olha lá, livro do aluno impresso, né? E também o livro do aluno Digital Book. Então ele tem o livro impresso para trabalho, registro. Chegando em casa, ele tem o Digital Book com os áudios, com todas as atividades, como nós destacamos também para a educação infantil. Tem mais aqui um ponto de atenção para destacar, enquanto a gente navega também pelas capas dos livros, né? O livro do professor, 100% digital, assim como na educação infantil. E vamos passar aí destacando agora a capa do livro do 5º ano, todas elas laranja, como você viu aí, e objetos digitais no LMS. Então nós temos alguns itens que inclusive nós vamos mostrar de atividades extras, assim como nós tínhamos no antigo Become, as Digital Extensions, né? Eram itens que estavam no LMS e nós temos alguns itens agora que entram em substituição aos Digital Extensions, né? Exato. A gente tem, só que o que a gente tem agora que facilita bastante, que a gente procurou também deixar mais prático nesse sentido, é que a gente consegue disponibilizar esses objetos digitais dentro do livro digital. Então a gente tem o livro digital, no caso do Fundamental 1, a gente até vai ver em breve com mais detalhes, ele não é tanto uma miniatura do livro do aluno, ele tem uma navegação diferenciada, a gente procurou adaptar todas as atividades, já que o aluno já tem uma proficiência digital um pouco maior nessa fase, ele já consegue navegar por conta própria se for o caso, o professor pode orientar da mesma forma. A ideia é transpor o livro impresso para uma versão digital, de modo que ele não seja só uma foto daquilo, de modo que ele seja interativo. E entre determinadas atividades, a gente insere essas atividades extras digitais, que são aí a nova versão das Digital Extensions, né? Tanto a gente vai disponibilizar via LMS, como a gente disponibiliza dentro do próprio livro digital. Fica à disposição para o professor, para o aluno e para a família de uma forma mais prática também. Falando do aluno, Fábio, nós temos aqui, né, o livro do aluno, deixa eu pegar, tá escondidinho aqui do lado. Aí já é um livro prancha, é um livro caderno mesmo, né? Exato. Como a galera já conhece. Aqui eu tenho o livro do 4º, eu tenho o livro do 5º também, que é esse aqui. Esse aqui é da educação infantil. Esse aqui era para ter sido antes, não foi, mas já tudo bem. Já está aí, o Fábio está levando. A galera viu aí muito rapidamente. Em breve também na sua escola você receberá um enxoval do NUI com um livro impresso para você ter para demonstrar para os pais, inclusive para depois fica aí um trabalho de referência e consulta quando precisar. Mas, sobretudo, o trabalho do professor é com o conteúdo no iPad, né? Nós vamos olhar a próxima imagem aí para um ponto de atenção.
Até se o Fábio quiser descartar os livros ali de lado, para ficar mais à vontade, né, Fábio? Legal. Então a gente começa a navegação, aqui a gente já está com a tela de início, lá a gente tem a distribuição das unidades e também o Know Your Book. Vamos passar para o próximo slide, porque daí no Know Your Book a gente mais uma vez tem as orientações gerais, né, os objetivos de aprendizagem da unidade, o que se espera de aprendizagem para aquele momento, né? Tá logo na tela aí inicial de navegação, né, Fábio? Isso, ao clicar nesse Know Your Book, também é uma das formas de acessar, você abre um menu lateral, esse menu lateral te dá acesso ao restante da unidade, né, se você for navegando por ele. Ele também traz ideias, noções gerais do que você vai trabalhar ali. De repente já tem algum áudio para ser trabalhado, sobre alguma introdução ao tema, isso tudo a gente já disponibiliza nessa etapa inicial. Bacana, vamos olhar aqui a próxima imagem de atenção que nós temos para fazer o destaque da navegação. Na mesma maneira que nós falamos da educação infantil, do menu lateral, é o menu à esquerda, né, que nós temos ali todas as páginas para uma navegação por página, se assim o professor preferir. Temos mais um item na sequência para fazer o destaque, a gente pode passar. Que aí é uma especificação das seções do livro, né? E eu gostei muito aqui, logo na abertura do material, a gente já poder falar para o professor do Share In, do What About, do Have a Go. São sessões novas, né? Se a gente comparar com a terminologia do outro livro. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente aí, principalmente do Share In e do What About, que são novidades bastante interessantes. O que você conta para a gente? O que a gente pode salientar é o seguinte, nessa nova edição, na verdade, não é nenhuma nova edição do material anterior, é um material completamente novo, foi desenvolvido em parceria com a Richmond, e aí é referência, assim, não tem para ninguém. Então, gostamos bastante, foi bem produtivo. E aí o que a gente procurou fazer foi, a partir dessa parceria, a gente desenvolver alguns conteúdos específicos do UNO, né? E a gente organizar também os conteúdos que pudessem ter encaixe interdisciplinar, que pudesse ter alguma coisa no sentido de combinar outras disciplinas ou evocar outras disciplinas que a gente já buscava fazer anteriormente, só que a gente fazia de uma forma um pouco mais sutil. Agora a gente tentou deixar um pouco mais demarcado, inclusive para que o professor faça as suas escolhas nesse sentido. Então, o que o professor vai encontrar no primeiro momento é uma unidade com um eixo, com uma amarração temática, e a gente procurou valorizar temas de interesse dos estudantes, né, que tivessem algum impacto tanto acadêmico quanto social, né? Então, se a gente quiser falar de esportes, por exemplo, a gente consegue depreender aí vários pontos de interesse dos alunos e também elencar diversos outros pontos acadêmicos que sejam interessantes. Falar de alimentação saudável, se a gente for falar de experiências de viagem, Legal. se for falar, enfim, a gente procurou elencar temas que fossem significativos, relevantes e interessantes também para os alunos. O Cleo ficou bem marcado nisso, né? Bastante. O que antes era um pouquinho difícil até de localizar, porque estava bem diluído na unidade, agora tem uma marcação, inclusive, na própria página do livro, né? Dizendo que esse conteúdo está mais relacionado com matemática, com pensamento matemático, ou com estudos do meio geográfico e social, artes. Ficou bastante assim. O que a gente faz, então, é que no começo, no grosso da unidade, a gente deixou um pouco mais na linha do que a gente sempre chamou de soft Cleo, né? A gente evoca temas interessantes, e a gente procura ligar com temas de ordem acadêmica, só que de uma forma um pouco mais sutil, como a gente já vinha fazendo. Quando a gente entra logo num segundo momento, na seção What About, acontece exatamente o que você disse. A gente pinça daquele tema geral pontos mais explícitos de conexão com outras disciplinas. E aí a gente já delimita, olha, aqui você pode trabalhar geografia. Então a seção se denomina What About Geography. E aí, por exemplo, aqui você pode trabalhar matemática, What About Math. Então o professor fica então com essa também um novo cardápio de opções, né? A gente não tem todas as disciplinas, todas as unidades, mas a gente pegou aquilo que fosse significativo, né? E aí de repente o professor pode mapear aquilo e trabalhar especificamente não só o que vinha acontecendo na porção anterior da unidade, que são os temas mais gerais, como ele pode se aprofundar em inglês nessas disciplinas. Aí, outra sessão que você citou, a gente tem essa sessão Share In, né? E a sessão Share In, que na verdade é para pegar esses conteúdos todos e culminar numa grande produção. Então, não é que o aluno não vá produzir, não é que ele vai ter momentos de comunicação mais ativa, não é que ele não vai ter momentos de expressão criativa antes. Mas nesta sessão Share In a gente procura trazer isso, a gente procura valorizar produção coletiva, a gente procura fazer coisas que
vazem para a comunidade escolar, que não fiquem então só no âmbito da sala de aula. E a gente procura valorizar também conteúdos licenciados de língua inglesa. Então a gente procura trazer textos que circulam em algum site ou referências de vídeos, de áudios, que a gente denominaria assim no meio editorial como autênticos, né? O conceito Legal. de autêntico é sempre um negócio a se discutir, mas a gente procurou valorizar nessa sessão. Que é mais ou menos, eu sei que o termo projeto evoca um cuidado, a gente não pode chamar qualquer coisa de projeto, mas é análogo ao desenvolvimento de um projeto. A gente orienta o professor para ele se tocar adiante da forma que a turma fosse sair melhor. Legal, né? What about, então, CLIO bem marcado e o share in, momento de compartilhar o conhecimento construído em sala de aula. Nós temos mais algumas telas aqui, já encaminhando para o final desse nosso momento com o editorial, nós temos algumas marcações para fazer. A gente pode deixar nessa tela, eu só vou comentar que no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, nós temos uma seção de Picture Dictionary, né? Temos. A gente, em vez da gente trazer um glossário, como a gente vai ver nos demais, que é um pouco mais texto parrudo, a gente tentou deixar mais lúdico, bastante ilustração, imagem. Legal. E bem importante destacar que primeiro e segundo ano do ensino dos anos iniciais do fundamental, todo ele em caixa alta, né, para ajudar no processo de alfabetização das crianças, né? Exato. Isso vocês vão notar em todas as nossas disciplinas, a gente emparelhou com o desenvolvimento de alfabetização da língua portuguesa, da língua materna, né? Isso significa que o primeiro ano inteiro, em todas as disciplinas, está em caixa alta. E se no segundo ano, a gente faz a transição no segundo bimestre. No segundo bimestre a gente adota caixa alta e baixa, mas a gente inicia com caixa alta. Tudo legal. isso paralelo com o que está acontecendo em língua portuguesa. Senhor coordenador, senhora coordenadora, anote aí, então, segundo bimestre do segundo ano dos anos iniciais é quando o material faz a transição da caixa alta para, enfim, um modelo que vai depois nas outras disciplinas, inclusive, Todos, migrar também, caixa né? alta e baixa que a gente denomina, a gente começa a adotar todo mundo junto, assim, a gente foi um consenso editorial. Bacana. Vamos passar na próxima tela um ponto de atenção aqui para a gente poder estudar o material. Dá uma olhada. Bom, tem aqui, nós temos um ponto ali, uma marcação, que é também o sinal de mais. A gente pode passar para a próxima imagem, porque o sinal de mais, como nós comentamos, ele reflete as orientações para o professor, elas ficam ali escondidas. Lembrando que o livro digital do aluno, a versão do aluno, não tem o sinal de mais, porque daí o aluno não tem as orientações. Aí fica fácil demais. Aí fica muito fácil, né? Então o aluno tem esse mesmo conteúdo dessa mesma maneira, só que sem o sinal de mais, o professor tem esse conteúdo exclusivo de orientação, é claro. Vamos passar para a próxima tela, para mais algum destaque que nós temos aqui na orientação do material. Bom, aí nós temos os destacáveis, por exemplo, os press-outs também já estão destacados ali no livro do professor. Quando nós clicamos nesse botão, a gente pode passar na próxima imagem, nós vamos ver que o press-out ele já vem ali também visível, já fica visível para o professor. Na próxima tela nós temos mais um destaque também, que são sobre as atividades de interação. Então aqui eu destaquei uma atividade especificamente, a gente pode passar na próxima tela. Você em casa viu a atividade qual é. É uma atividade que, como eu mencionei, é uma das que entra em substituição ao Digital Extension, né? Então Exato. é uma atividade de autocorreção, tem a ver com o tema da unidade, está completamente alinhada e o aluno entra na plataforma, resolve e corrige de maneira autônoma, né? No caso, quando ele clicar naquele botão ali do livro digital, ele vai direto para uma janela com essa atividade e eu gosto até de ressaltar isso, né? Embora as Digital Extensions elas fossem bem quistas, o pessoal sempre gostou bastante, a gente Verdade. tentou dar um passo além aí nessa nova edição. Isso significa que a gente tem atividades mais variadas, vocês vão ver que o layout muda bastante, a proposta muda bastante, algumas focam em vocabulário, outras focam em leitura, outras vão focar no aspecto comunicativo, outras têm mais cara de jogo, então a gente procurou deixar variado. E tem muitas atividades, pelo menos uma por unidade, com vídeo, compreensão de vídeo, a gente procurou priorizar isso também para ficar com uma uniformidade boa aí nessa compreensão de áudio e vídeo junto, né? Legal, vou pedir para o Fábio ficar com a gente mais um minuto aqui para a gente poder olhar as imagens que estão na sequência. Vamos passar, a gente olhou aí o Picture Quiz, também já está disponível. Tem mais uma atividade aqui, você vai clicar nesse ponto de atenção que a seta indica e aí nós vamos ver a atividade logo na sequência. Vamos ver como que é essa atividade. Aqui é uma atividade de jogo da memória, como você pode ver, para evidenciar também a variedade de atividades que nós temos, né? Acho que é uma evolução em relação também ao Digital Extension, a variedade que nós temos aqui. Tem mais uma imagem para a gente dar uma olhada, vamos navegar na sequência. Essa é uma atividade com alternativas, né? Então tem a imagem e depois para responder se é ou se não é, yes it is, no it isn't. É uma o aluno vai adaptação, clicar, né? uma versão digital do que acontece no impresso, né? No impresso o aluno assinalaria, aqui no digital a gente verteu de modo que ficasse clicável e varia bastante conforme o propósito da atividade. Legal, vamos dar uma olhada aí depois do aluno clicando como fica, vamos passar na próxima imagem.
o aluno seleciona as alternativas e depois tem um botão lá no final para ele verificar as respostas, né? Então tá lá o botão check, quando ele clica no botão check, vamos ver o que acontece, vamos passar na próxima. Tá lá, o que ele acertou, o que ele errou, e é legal que depois tem o botão Answers, My Answers, que daí eu consigo ver o que eu acertei e o que eu errei. Vamos clicar lá no Answers, né? Então ele dá a resposta certa e quando eu clico em My Answers, ele volta depois na minha resposta para eu ver o que eu acertei e o que eu errei. É bem bacana essa interatividade também. Tem um próximo ponto aqui para a gente destacar, tá aí, ó, legal, esse ponto aí mesmo, que é aquela lista de recursos que nós temos de multimídias, vamos dizer assim, né? Exato. Os áudios, os vídeos, as atividades extras, né? Estão todas listadas aí. A gente falou de várias atividades, então para não perder conta de quantas são e quais são, tem essa lista aí no menu direito na navegação, né, Isso, Fábio? o professor pode acessar emparelhado com o livro impresso, quer dizer, navegando no livro digital, ele vai encontrar tudo aquilo na mesma ordem que ele encontra no impresso, mais as orientações que ele aciona naquele botão mais. Mas se quiser navegar também, eu sei que tem um jogo aqui com esse nome, onde estava mesmo? Porque o material é grande, Sim, é bastante verdade. opção. Legal. Então, quero encontrar aquele jogo. Menu lateral direito, você encontra pelo título da atividade ou o título do áudio, fica bastante prático também de localizar. Bacana, acho que a gente até, vamos ver se tem mais um ponto de atenção no material, acho que a gente navegou bem aqui, conseguimos avançar bastante com o ponto de atenção. E aí, claro, o destaque de que para terceiro, quarto e quinto ano dos anos iniciais do Fundamental, nós temos lá um glossário de atividades ao invés do Picture Dictionary, né? Exato. Vamos ver aqui se tem mais um ponto de atenção. As atividades, muito importante aqui também destacar as atividades do Fluent at Home, muito bacana, porque daí as atividades do Fluent at Home estão também aí na seção Have a Go, né? Isso. Todas as atividades do Fluent at Home estão dentro da seção Have a Go e o material, o áudio, como a gente explicou, ele também já está embutido na própria atividade. Então fica a página e o áudio para o pai não se perder, fica uma experiência bem completa, né? Exato, fica prático de acessar, também está bastante referenciado no próprio livro impresso, caso você queira se guiar pelo livro impresso. E essa seção, a Have a Go, assim como a gente teve no caso do infantil, no Fundamental 1 a gente também tem uma seção denominada Have a Go para fixação de conteúdos, para expandir bastante. E aí a gente procurou trazer uma subseção que seria Fluent at Home, que é o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo anteriormente, com prática de pronúncia, para o pai convidado, né, o responsável do aluno convidado a conferir ali a pronúncia dele, é mais pela participação do que pela verificação de pronúncia. A gente já tem trabalhado isso bastante. Mas é só para reforçar que a gente segue com esse tipo de prática. Assim. Muito importante. E no workshop que vai ser feito aí na sua escola, ou que já foi feito na sua escola, a nossa equipe de coaches vai propor para vocês uma vivência com uma experiência do Fluent at Home, só que usando uma outra língua, no caso aí o polonês, para que vocês possam se sentir no lugar de quem está praticando, sem saber o idioma, sem saber falar o idioma, para poder se colocar um pouquinho no lugar do pai, para a gente poder evidenciar para ele que ele está apoiando a criança com as habilidades que ele tem de comparar som, de contrastar informações e não de saber linguisticamente do que aquilo se trata, tá? Então, no workshop, aproveite bem esse momento. Eu quero agradecer a presença do Fábio. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco, foi muito bom, aprendemos bastante sobre o material. Valeu, muito obrigado. Na sequência, nós temos aqui mais um bloco para poder conversar com a nossa rede de professores, rede de coordenadores. Nós vamos falar sobre metodologias. Bom, metodologia pressupõe uma maneira de fazer, nós temos aí uma maneira de uma metodologia para planejar a aula e metodologias também para executar as aulas. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista, um membro da nossa equipe, o nosso coach, o Júlio César Souza. Ele está com a gente hoje aqui no Bilingual Meeting para falar de um aspecto de metodologias para planejamento das aulas e também para entrega das aulas, para entrega da mediação em aulas. Nós vamos conversar com o Júlio agora. Nós estamos prontos para conversar com o Júlio? Estamos prontos para falar com o Júlio. Só uma verificação para ver se a gente está, né? Porque quando a gente fala com a câmera e não vê a expressão de vocês, muito embora eu veja os coraçõezinhos aí no Facebook, eu queria agradecer, inclusive, os vários coraçõezinhos que vocês estão mandando no Facebook, os vários likes que vocês estão apresentando. Eu sei que todos eram para o Fábio, mas em nome dele, então, eu quero agradecer, tá? Então, agora vamos mandar coraçõezinhos e likes para o Júlio. Sim, agora eu já vejo o nosso retorno aqui. O Júlio está aqui. Júlio, muito bom dia, obrigado por estar com a gente. Bom dia, Denis. Bom dia, né, toda a rede bilíngue aí, todas as escolas parceiras. Ô Júlio, bom, você veio da Bahia, você estava atendendo na Bahia, voltou para cá para conversar com a gente, muito obrigado. Claro, a gente foi conversando ao longo da semana das dúvidas mais frequentes que as escolas apresentam para a nossa equipe de campo, a nossa equipe de coaches.
Então, claro, os professores que chegam para trabalhar com a nossa proposta bilíngue estão conhecendo o CLEO, estão conhecendo Understanding by Design. E, claro, são termos que a gente pode até estudar na academia, pode até estudar na faculdade, mas que não são tão recorrentes quando a gente está lá entregando a aula. Então, vamos aproveitar esse momento que é de estudo, um momento de revisar o que nós sabemos sobre educação bilíngue, para poder falar de modo prático das coisas. E a primeira pergunta que aparece de maneira bastante frequente, Júlio, é a seguinte: de modo prático, como é que a gente pode definir a aplicação de Understanding by Design? Fala um pouco para a gente disso. Bom, Denis, é uma estratégia pedagógica e para colocar essa estratégia de uma forma prática é preciso compreender ela de forma simples. Né? Então, compreender dois pontos importantes. O design, que é o planejamento, né, de um currículo, planejamento de uma aula, e a gente tem o understanding. Então, ensinar a compreensão, né, de quê? Né? Então, e aí a gente vem no campo de experiência, a gente traz o nosso objetivo principal e a gente vem de trás para frente, o famoso backward. Né? Então, a partir do nosso objetivo principal, a gente faz a estratégia, o caminho de retorno, né? Legal. E sabe o que eu acho mais interessante no própria terminologia, Júlio? É o fato de chamar Understanding by Design, né? Então não é Understanding by Repetition, Understanding by Memorizing, Memorization, é Understanding by Design. É o design, é o planejamento que vai possibilitar o understanding, que nem você nos falou, né? Sim. E é muito legal esse percurso que você fala do backward design, né? Da gente planejar da onde a gente quer chegar de maneira reversa, né? Não de planejar conteúdos para um resultado, mas olhar o resultado e organizar conteúdos. Acho que a proposta está muito vinculada com essa ideia, né? Sim, a proposta maior é organizar, gerenciar as informações pedagógicas que a gente deseja aplicar e ampliar o conhecimento do aluno. Legal. Uma coisa que eu queria saber também, Júlio, é o seguinte: Understanding by Design, até um pouquinho de leitura aí que eu fiz, os professores sempre perguntam se a gente vai usar o Understanding by Design para planejar uma aula ou se a gente vai usar o Understanding by Design para planejar uma unidade didática. Fala um pouco para a gente da diferença de planejar uma aula e planejar uma unidade didática. Sim. Na verdade, esse grande plano que é o currículo e a gente tem uma visão geral do que vai acontecer pedagogicamente ali com o aluno, o Understanding by Design ele colabora para esse gerenciamento pedagógico geral, mas também para o plano de aula, né, onde nós conseguimos detalhadamente colocar os itens linguísticos e as habilidades que precisam ser desenvolvidas, né, de maneira bem sistemática. Sim, sim. Isso é bem bacana. Até porque, né, numa rede de escolas tão grande, todas usam o mesmo livro, só que cada escola tem uma dimensão de aula diferente, né? Na sua escola aí você tem 2 aulas por semana, de 45 minutos. Uma outra escola que usa o mesmo material tem 3 aulas por semana de 50 minutos. Então me parece que planejar por aula é algo bem personalizado, cada escola faz na medida daquilo que entende que é possível. Então a estrutura do Understanding by Design ela me dá uma visão mais ampla para depois fazer os fracionamentos de acordo com o tempo e espaço que eu tenho para trabalhar, né? Acho que essa é uma das visões que os autores, quando pensaram nessa estratégia, tinham em mente, né? Nós temos mais uma pergunta aqui. Flavinho, eu pedi para a gente ver a próxima pergunta aqui, do Understanding by Design. Pode passar na próxima pergunta aqui, Flavinha. A gente está vendo na tela e a galera em casa já está vendo aí. Como planejar o trabalho por habilidades e qual o papel do material didático. Bom, aqui, se a gente der a resposta disso, nós estaremos milionários, Júlio, porque é a resposta de $1 milhão, né? Como planejar trabalho por habilidades, primeiramente. Dá uma dica aí pra gente. São 2 caminhos. Você pode trabalhar habilidades isoladas, né, tanto habilidades receptivas e produtivas, mas isoladas, ou você pode entregar de uma maneira sistêmica e através do Understanding by Design, integrar todas as habilidades simultaneamente, de acordo com a maturidade do grupo ou do segmento. Né? A forma melhor para utilizar os recursos didáticos, ou seja, o material, como o Fábio nos trouxe, é um cardápio. Né? Então, dentro disso, você saber que o que você tem em mãos não é o centro, mas sim os recursos. E aí você faz as melhores escolhas que vai funcionar para a aplicabilidade do Understanding by Design na aula.
Legal, até quero trazer aqui também de uma experiência da minha amiga Raquel, lá no Colégio Presidente Kennedy em Santos. A gente sempre discutia ali, quando eu atendia a escola naquela época, né, da diferença de habilidades que nós, professores de inglês, estamos muito acostumados a falar, que é reading, writing, listening, speaking, para habilidades cognitivas, né? Da gente falar de habilidades como saber interpretar, saber fazer uma inferência, associar informações. Então, quando nós planejamos uma aula, isso também tem que estar no cardápio, né? O que eu vou mobilizar hoje? O que eu vou trazer para os alunos praticarem um pouco mais e perceberem um pouco mais? Se eu quero que eles aprendam a fazer uma inferência, o que é inferir sobre alguma informação, isso também a gente tem que colocar no plano da aula, porque senão não vai acontecer espontaneamente, assim, né? Por acidente, né? E, na verdade, é um dos objetivos, né, o propósito do Understanding by Design Framework, que é trazer de uma forma bem lúcida, bem clara para o educador, que o aluno, para compreender, ele sabe explicar, ele desenvolve essa habilidade de explicar, essa habilidade de aplicar esse conhecimento que foi ampliado e também de produzir, né, colocar para fora. Então, o Understanding by Design, ele colabora nessa organização, não só no planejamento, mas também naquele foco do objetivo, né, que foi colocado, que é o primeiro pilar do Understanding by Design. Depois, a evidência de aprendizagem. Legal, muito bacana. Inclusive sobre Understanding by Design, é um tema que nós não vamos esgotar hoje nessa conversa. Logo após essa transmissão, na próxima semana, nós vamos fazer uma postagem no nosso blog do NUI com alguns materiais de referência, livros, vídeos, para você que está ouvindo pela primeira vez esse termo poder conhecer, né? E quem já conhece, se aprofundar. Então acompanhe aí o nosso blog, em breve mais referências para estudo. Nós temos mais uma pergunta aqui na sequência, que é de uma etapa bastante importante, que é o trabalho com Essential Questions. Essential Questions também, elas estão dentro aí do framework de Understanding by Design. E o que eu queria saber de você, assim, Júlio, é toda pergunta que está no livro, já que é tão importante trabalhar com Essential Questions, toda pergunta é uma Essential Question? Olha, eu gosto de olhar para o Essential Question como placas no meio da nossa jornada pedagógica que vai levar naquele objetivo do que o Understand by Design nos possibilitou visualizar. Bom, a Essential Question, ela vai nos guiar para esse objetivo. Portanto, as perguntas que vêm no material, ela já nos leva a esse determinado ponto de desenvolvimento. Por isso a gente chama de Essential Question. Né? Então, nessa conotação, ela traz como important, como essential mesmo. Legal, e também dá a chance, né, para o aluno responder aquela pergunta mais de uma vez. O que eu gosto bastante do trabalho com Essential Questions é a possibilidade da gente revisitar a resposta, né? Então, a primeira resposta nunca é a definitiva, né? A gente tem que sempre dar uma olhada depois no que a gente produziu, depois de estudar um pouco mais, ler mais textos, trabalhar em sala, interagir com outras pessoas, adquirir outros saberes, poder revisitar a nossa primeira resposta e ver até onde a gente evoluiu, né? Então, Essential Question, ela traz essa dimensão da gente poder responder e responder de novo, e responder quantas vezes precisar até a gente achar uma resposta que nos caiba, né? E isso é muito importante porque o princípio de uma Essential Question não é uma resposta direta. Por isso que difere ela de uma pergunta comum. Né? E dentro, o objetivo é fazer o aluno pensar. Sim. Então, trazer essa habilidade, né, no educando de uma forma que, conforme ele caminha com o conteúdo da aula, ele vai descobrindo formas de completar aquela pergunta. Então, ele não responde de maneira direta, ele revisita o conhecimento. Legal, e até para os nossos coordenadores que estão acompanhando também essa transmissão, fica uma dica aí para acompanhamento das aulas, né? Essential Questions são perguntas revisitadas, não é conteúdo repetido, né? Então, no acompanhamento, revisitar dessas perguntas é parte da rotina bilíngue. E até por isso que na próxima pergunta que nós temos aqui, né, que tipologia de perguntas nós podemos aplicar, não tem só Essential Question, tem vários tipos de perguntas que nós podemos utilizar para poder mobilizar habilidades nos alunos, né? O que você nos conta a este respeito? O objetivo dessas tipologias de perguntas é conduzir o aluno, né? Então, a gente tem, por exemplo, Guiding Questions, o Leading Questions, e aí a gente tem o Essential Questions como geral, e que nos proporciona reflexões. Em algum momento, por exemplo, a Hooking Questions, ela vai ser uma pergunta para engajar o aluno. Trazer. Né? Então, eu não posso jogar uma pergunta qualquer. Como que eu, professor, vou despertar mais interesse no aluno, para que ele participe e colabore com o processo do Understanding by Design
e chegando no Essential Question, porque estão todos conectados. Então repete pra gente aí os nomes, ô Júlio. É Guiding Guiding Questions, né? Questions, Leading Questions, Hooking Questions. E aí as Essential Questions. Essential né? Questions. Legal, né? Perguntas para você, coordenador. Aquela tipologia de perguntas que você certamente ouviu falar também, de perguntas de localização, perguntas norteadoras, se a gente puder chamar assim, né? Sim. Perguntas de engajamento, perguntas que são mais para provocar do que para gerar uma resposta fechada. Então fique de olho aí, essas dicas para os coordenadores. A gente sabe, um dos papéis do coordenador é acompanhar aulas, é observar aulas. E o que observar? O trabalho com essa tipologia de perguntas é um item bastante importante de estar na sua pauta, apoia em grande medida as rotinas na educação bilíngue. Será que tem mais pergunta aí, Flavinha? Vamos ver se tem mais uma? Acho que tem, se a gente puder colocar na tela para a galera também. O CLEU é uma metodologia para dar aula? Eu acho que é o tema mais controverso em educação bilíngue, é quando a gente fala da metodologia CLEU. Então, fala pra gente o que é CLEU e se é uma metodologia, Júlio. Bom, para essa pergunta, Denis, eu quero responder mais com um convite, né? De olhar para o CLEU com uma nova perspectiva, né? Porque o que é uma metodologia? Ela nos ensina caminhos de aplicabilidade, né? Então, por exemplo, quando nós utilizamos o CLEU, a gente trabalha a integração do conteúdo da língua materna, né, que o aluno está desenvolvendo. E o CLEU ele não fala como você vai aplicar isso. Logo, a gente não, de uma visão minha como professor, eu não vejo como uma metodologia. Né? O CLEU é um campo muito maior, onde temos várias ferramentas e aí a gente tem que adentrar dentro de cada componentes curriculares, né? Ter essa troca e contribuição. Perfeito, né? O CLEU, bom, trazendo aí também as perspectivas dos comentários que os professores sempre fazem, né? Ele é uma proposta de integração de componentes curriculares, né? Então, às vezes, nos causa até uma certa, não é bem uma estranheza, mas a gente entende das experimentações que acontecem na escola. Quando a gente faz um evento de inglês, um evento para o inglês, né? Acho que os eventos da escola, eles podem ter participações da língua inglesa como língua adicional e não um movimento segregado, né? Essa tarefa, esse evento vai ser só para a língua inglesa. O I do CLEU fala sobre integração e isso é muito importante, né? Nas atividades que a gente propuser na escola, com os coordenadores, professores, sempre ter essa medida de quanto mais puder estar integrado e menos segregado, acho que mais CLEU a gente vai estar sendo, né? Na nossa proposta, né? Sim, porque um dos benefícios maiores do CLEU é essa integração. Né, esse suporte na aprendizagem da criança, o que ele está passando no currículo, né, na aprendizagem, ele também reflete na aprendizagem bilíngue. Muito bacana. A gente estava olhando aqui para baixo, porque, claro, nós estamos olhando também do tempo, nós temos mais um bloco para apresentar para vocês. Claro que antes de encerrar esse bloco, eu quero agradecer muito o Júlio, que veio até aqui para conversar com a gente, trazer os insights sobre UBD, sobre Essential Questions, sobre o CLEU também. Muito obrigado, Júlio, pelos seus comentários. Tenha aí um bom final de semana. Valeu, Júlio. E a gente, claro, continua no nosso Bilingual Meeting, no nosso webinar. Nós continuamos com mais um bloco temático, agora trazendo a perspectiva da escola. Trouxemos a perspectiva do editor, trouxemos a perspectiva do especialista. Agora nós vamos trazer a perspectiva de um parceiro, enfim, de um par. Assim como você, professor, coordenador, tem uma rotina muito próxima, aqui no caso representada pela Kátia Arcas, que é coordenadora, professora e mais algumas coisas lá no Colégio Beca, né, Kátia? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Denis. Bom dia a todos. Sou professora e coordenadora. O Beca tem 31 anos, eu estou lá há 25. Caramba, minha idade. Olha só, se você não fala... Nem percebi. Não. Legal. E passando por todo esse processo, né, saindo lá do mimeógrafo para a tecnologia. O iPad, né? O iPad, olha só, foram processos dolorosos. Sim. São. Eu me recordo que em um momento de rede, assim como esse, nós estávamos conversando e eu disse no pain, no gain, todo mundo riu. Mas são momentos que nós passamos, estamos com o UNO desde 2013, então, dentro das transformações, eu acho que a primeira foi comigo, e com o colégio éramos 2 professoras
que atendia todos, da educação infantil até o ensino médio. Hoje somos 8 professoras. Uau, uma equipe de 2 professoras, imagino quando era um componente curricular, uma disciplina. Isso. E aí depois na ampliação do programa bilíngue, hoje é um time de 8 profissionais. 8 profissionais. Bacana. E até nisso, bom, a Kátia nos falou aí um pouquinho já do colégio, um colégio de 30 anos, está com a gente desde 2013, quando éramos UNO Internacional, né? Antes da nossa Isso. evolução para a UNO e Educação. E, claro, inserir uma cultura, e bilinguismo é inserção de uma cultura, não é fácil. Mudança todos queremos, né? Mas mudar nem sempre é um ato fácil. Até queria que você me contasse um pouco, na sua experiência como coordenadora, como é que foi aí, recrutar essa galera toda? Tá fácil contratar professor de inglês? Como que é fazer formação, treinamento dessa galera? É simples ou só acontece lá na escola de quem está assistindo? Nada simples. Aham. Como eu disse, éramos 2, somos 8. E dessas 8 já fomos, acho que 15, com Sim. idas e vindas, entradas, saídas. Uma adaptação da professora, uma professora que não está acostumada com o material, ou o comprometimento mesmo, não dá para eu falar, a falta de comprometimento, a atitude, o querer mudar e transformar. Então, para eu poder transformar o aprendizado do meu aluno, eu preciso me transformar. E professoras que não conheciam o Clio, eu não conhecia. Sim. E passei a estudar, e o Understand by Design, Taxonomia de Bloom. Nós temos hoje encontros semanais. Então, dentro da grade das professoras, nós temos reuniões todas as semanas e estudamos juntas. Sim. Né? E esse recrutamento, nós já colocamos... Bom, vamos agora começar a ter um outro olhar para o currículo, né? Uma professora que já tenha tal vivência, ou que conheça, ou que tenha trabalhado assim. E não é fácil, não é fácil. Não. O desafio é constante, né, nessa etapa de desenvolver pessoas, né? E até queria fazer um comentário técnico aqui, né? A Kátia falou das dificuldades dos professores quando chegam num programa bilíngue. Eu acho que tem uma razão também de eixo de trabalho, né? O professor, quando ele vem do centro de idiomas, é o professor de inglês que tem experiência em escola de idiomas, ele tem toda uma formação, ele também tem recursos didáticos que estão muito alinhados com aquela sigla que nós falamos EFL, né? English as a Foreign Language. Então, é um tipo de treinamento, é um tipo de metodologia para um tipo de aula muito específico, né? Quem já fez curso de inglês sabe que é um conteúdo mais fechado, mais envelopado, o tempo é um pouquinho diferente, né? Os tempos de aula são diferentes e também são metodologias olhando muito o jovem adulto, né? Sim. E, claro, tem a metodologia que contempla as crianças também, mas sempre nesse formato. Aulas 2 ou 3 vezes por semana, num determinado formato, com um livro que dura 6 meses. E quando a gente passa para a proposta de educação bilíngue, vai trabalhar com conteúdos programáticos organizados no formato CLEO, vai trabalhar com planejamento estruturado em Understanding by Design, a gente está se aproximando da outra sigla, que é o ESL, né? English as a Second Language. E aí, claro, tem algumas implicações práticas que a Kátia muito sabiamente trouxe para a gente de como isso reflete na escola. A dificuldade de adaptação, mas quer dizer, tem estudos acadêmicos sobre isso, então tem material, tem leituras, tem vários aportes aí que nós podemos utilizar para a nossa própria formação e para a formação dos outros, né? Entender sobre isso também nos ajuda a entender como resolver esse tipo de problema, né? Muito. E aí nessa jornada teve muito estudo também, né? Tem, constantemente, muito estudo, bastante desafios, né? Então, encontrar o grupo de professores, manter o grupo, estudar, criar estratégias para estudar e para utilizar todo o material. São muitos recursos de fato. Nós mudamos a nossa grade. Nós tínhamos 2 aulas por semana, passamos a ter 5 aulas por semana. Em todos os segmentos, como é que vocês fizeram Educação isso? infantil, mini maternal e maternal, tínhamos uma aula, passamos para 2, depois para 5. Legal. Nível 1 e nível 2, tínhamos 2, 3, passamos para 5. Ensino fundamental até o 5º ano, tínhamos 3, passamos para 5. Legal. E até é importante falar, Kátia, porque tem muita escola chegando também no UNO para 2019. Nós temos aí uma audiência que está acompanhando já na expectativa de implantar o programa bilíngue. E aí quando você fala que tinha ali 2 a 3 aulas e passou para 5, em que medida de tempo isso aconteceu? Foi de um ano para o outro? Como é que foi essa progressão aí?
2013 e 2014 mantivemos a mesma quantidade de aulas. 2015 iniciamos um projeto bilíngue, porque percebemos que com a quantidade de aulas que tínhamos, todos os recursos, todas as possibilidades, não seria possível em 2, 3 aulas. Então, são 5 aulas de 45 minutos, todos os dias. Então, eles têm uma aula por dia, né, 5 vezes na semana. E foi em 2015 que atingimos as 5 aulas na semana. Legal, foi uma progressão aí até chegar... Foi, de 2013 a 2015. E Fundamental 2 tínhamos 2, passamos para 3. E ensino médio continuamos com 2. Muito bacana, e acho que dessa experiência, você, escola que está chegando recentemente ao UNO, chegou em 2018, está planejando aí a implantação para 2019, acho que fica também uma mensagem importante de que mesmo quando você tinha carga de 2, 3 aulas, era possível trabalhar com o programa, né? Sim, no planejamento, o que faremos aqui, qual é o objetivo dessa unidade, o que o meu aluno precisa quando encerrar essa unidade. Eu quero que ele seja capaz dele, esteja apto para. Então, nós, no planejamento, deixávamos claro o que faríamos para atingir esse objetivo. Bom, muito legal. E um dos aspectos do Colégio Beca que sempre nos chama a atenção aqui no UNO é o trabalho que eles fazem, tanto de preparo e os resultados que eles têm no teste de proficiência, o TOEFL. Tem muita escola que quando chega na parte de avaliação, elas nos dizem assim, Kátia, olha, no primeiro ano eu não quero aplicar o TOEFL porque os meus alunos acabaram de entrar, como é que eu vou fazer uma certificação de uma coisa que eu nem preparei muito? Vocês aplicaram desde o primeiro ano, entraram e naquele ano já fizeram a avaliação, né? Sim. E aí, conta um pouco como é que é isso aí, então. Então, lembra do no pain, no gain? No pain, então, no gain, voltamos. é verdade. A diretora conversou conosco, olha, eles oferecem essa avaliação, o que você acha? Vamos fazer. Se você para pensar e analisar que eu estarei sendo avaliada também pelo resultado dos meus alunos enquanto professora, poxa vida, eu tenho uma avaliação interna para ele atingir uma média e passar de ano. Esse nivelamento, ele é de extrema importância. Eu falo para os alunos, conversa com seus amiguinhos, quantos deles tiveram um nivelamento em outra língua no 5º ano, no 9º ano. Para vocês, olha que bacana. Sim. Então, foi tenso, lógico. Claro. Aprender, inserir ali os momentos de prática específicos. Olha, a avaliação vai cobrar isso, vai cobrar aquilo. Então, vamos prestar atenção. E fizemos. Eu preferi não pensar em não fazer. E a partir dos resultados, que sim, todo ano nós temos alunos nos níveis superiores, e isso vem agradando bastante, mesmo acontecendo entrada e saída de alunos, que também chama bastante atenção na hora dos resultados. Sim. Mas, através dos resultados, também vi que alunos novos, quando eu digo alunos novos, que não estavam conosco no 5º ano e estão agora no 9º, atingiram um bom nivelamento, alunos que só têm aula conosco, não têm aula em uma outra escola de línguas. Isso é bacana destacar. Então, ali você consegue medir, claro, aqueles alunos que fazem o curso fora, tem um curso complementar, mas tem uma parte deles aí que só faz o curso da escola, só faz participa do projeto bilíngue e ainda assim são certificados, né? Sim, e ainda assim são certificados. Então, isso me motivou muito. Observar, aprender com os resultados, analisar, por ver o quanto eles se engajaram, né? E engajar os adolescentes não é fácil. É verdade, né? Eu acho que isso também nos dá um gancho muito importante sobre um dos pilares do projeto bilíngue no Colégio Beca, engajar alunos. Bom, aí está um desafio, uma outra pergunta de $1 milhão para quem tiver a resposta, porque engajar os alunos é sempre um desafio constante. E vocês têm um trabalho bem interessante com projetos variados. Sim. Eu até tem uma imagem aí, se a galera do Switcher puder colocar a última imagem que está no slide, tem uma imagem que eu roubei ali do Facebook da Kátia, ela nem sabe disso, mas eu roubei dela, porque ali eu vi uma fonte aí do Harry Potter e gamification me chamou a atenção. Eu queria que você começasse contando pra gente desse projeto, o que é, qual que é o nome dele, que alunos trabalham com esse projeto, conta tudo, porque o pessoal lá nas escolas querem inspiração, querem ideias bacanas. Legal. A gamificação está presente aí na nossa vida. E eu sou um pouco fã de Harry Potter, vi na internet Harry Potter Levels, decidi adaptar para o colégio.
a princípio nas avaliações, colocando adesivos dos personagens, e o quanto você é mágico em aprendizagem de língua inglesa. Qual a sua mágica? Então, a média do colégio, eles recebem um carimbo do Ministério da Magia, que reconhece o esforço. E as notas, se ele tira uma nota 7, ele vai para uma das casas de Hogwarts. E 8, 9 e 10, ele tem os 3 personagens principais. E existem 3 avaliações no ano que valem 11, que tem aí uma pergunta bônus. Ah, legal. Aí eles ganham um carimbo dourado, uma cera, de cera dourada, para talvez ganhar uma carta. E tudo isso surgiu porque eles me apresentavam bons resultados na lição de casa, mas não apresentavam resultados condizentes, satisfatórios a tudo da lição de casa, que dá um trabalho, né? Que os pais, adorei a parte que nós vamos ter uma capacitação em polonês para os pais, para me ajudar. Nós já fizemos um webinário, porque acho que é uma ansiedade também de todos sobre isso. E como é que eu vejo resultados no livro e, de repente, na avaliação não tem? Sim. E isso motivou, eu tenho gráficos também, a quantidade de alunos que recebiam ali o carimbo do Ministério da Magia e já foram para uma casa de Hogwarts e já receberam um personagem. Aí eu já fiz uma adaptação de um outro jogo de tabuleiro, que a cada selos que eles recebem, eles podem fazer uma troca por uma nota de 0,25, meio. Então, eu estendi da avaliação para cadernos e livros, carimbos, adesivos. Depois eu me comprometo em colocar lá no Face do Uno com mais detalhes dessas imagens. Legal. E colegas do colégio inspirados e viram que realmente dava resultado, começaram a usar alguns outros carimbos e adesivos, não necessariamente da saga, mas o resultado vem. Então, bacana. Esse projeto é bem bacana, é bem motivador para eles. Olha aí, você da escola parceiro NUI, fica aí a sugestão então de um projeto de gamificação, aproximando uma linguagem que é muito peculiar aos alunos, muito particular, eles conhecem bem, usando disso como um gancho para engajá-los na realização de atividades para casa, mesmo nas provas, trazendo mais consciência sobre o processo de avaliação. Isso é muito, muito bacana, muito importante. Sim. E eu lembro da época que eu atendia ao colégio, eu acho injusto falar isso, porque muitos de vocês que estão assistindo eu já atendi aí também, né? Hoje em outra etapa aqui na editora, mas na época que eu atendia vocês, eu lembro muito do LOE. Isso. League of English. League of English, inspirado no LOL, que é o League of Legends. Isso. Eu vejo isso na internet, eu vejo que as crianças gostam muito disso, mas eu posso te dizer que eu não sei exatamente o que é. Então explica pra gente o que é o League of Legends, pra gente poder entender o League of English. São 2 equipes que percorrem ali um caminho e tem que atingir o nexus do outro. Isso é um jogo, né? Isso é um jogo, é um jogo. E alguns alunos jogavam e eu comecei a achar muito interessante, gosto muito de jogos. E pensei, poxa vida, eu posso trabalhar as habilidades dos meus alunos aí. Na época você era meu coach, me desafiou, falou, Kátia, você viu a nossa atividade com música, sempre trabalhamos muito com música. Temos um dia de um festival bilíngue que os alunos cantam. Para os pais, falou, poxa, só um dia, por que não fazer mais? Sim. E aí eu falei, bom, um desafio a mais, um desafio a menos, então vamos criar. E me inspirei no League of Legends para criar o LOE. E eles amam, então eles tinham que, no decorrer do ano, acontece no segundo semestre, eles escolherem ali os alunos quem vai ser o reader, quem vai ser o listener, o writer e o speaker. O writer e o speaker, meu foco, porque o TOEFL me apresentou que eles precisariam melhorar nessas habilidades especificamente. Então você foi orientada também pelo resultado do TOEFL para eleger o que era mais prioritário nesse momento, isso, né? para essa atividade que eu estava ali me propondo a desenvolver. Então, e um quinto participante que seria como se fosse o mestre, né, que nós chamamos de heart, que seria o coração da equipe. Legal. Então, desse projeto eu já tenho postagem lá na página do Uno. Legal. Os alunos, eu criei 2 caminhos, então enquanto uma turma está indo, outra turma está vindo. No meio da sala tem o desafio do dragão, que se eles passarem por ele, eles ganham o mestre para acompanhá-los até o final do percurso. Para chegar no desafio do dragão,
Cada aluno foi desafiado 2 vezes, então eles passam pelas mesinhas. Eu preparei ali envelopes. Então, a cada mesa eles podem escolher quem vai agora, o reader ou o writer. Ah, vai o writer. Então, na próxima mesa, quem vai? O listener ou o speaker? Todos terão passado por esse desafio. Sim. Para chegar no dragão. Quando chega no dragão, venceu o desafio, ganhou o Heart ali, o mestre que vai ajudá-los dali para frente. Toda a turma prepara o seu Nexus, uma torre, e vence aquele que vencerou mais as outras turmas. Recebem medalha, adoram por eles. Celebram bastante o resultado, Nossa, né? por eles nós faríamos 2 vezes no ano. E eu Legal. faço com eles há 2 anos, porque demanda tempo para preparar. Sim, projeto é sempre um carinho especial aí de tempo, né? Então, esse ficou para cada 2 anos, mas o do Harry eu consigo fazer todo trimestre, praticamente toda a aula. Legal. Ô, Kátia, você vê que chegou ali algumas perguntas pra gente. Bom, chegaram várias perguntas via chat, mas tem uma temática que está sendo tanto quanto recorrente. Certo. A galera quer saber, Kátia, como você faz a avaliação no Fundamental 2? Você avalia só por meio de projetos ou você dá prova com pontuação, com habilidades ali, reading, listening? Como é que como na escola, na verdade, né, vocês organizam a avaliação no Fundamental 2? Conta um pouco aí para a rede de escolas. Certo. Nós temos, né, em sala de aula, nós temos sim 2 avaliações escritas, uma mensal e uma trimestral. Nessas avaliações, dentro ali do banco de questões, eu busco perguntas de listening, de reading, vocabulário. Então, temos 2 ali escritas. Temos a participação em aula no colégio, nós temos uma menção chamada LCP, lição, comprometimento e participação. Avalia ali a parte atitudinal também do aluno, né? Isso, então assim, de 0 a 10, ela tem um peso de 40% oralidade. Ele sabe que a média do colégio é 6. Então, se ele estiver presente, participar da aula com o seu livro, material em ordem, não só isso, né? Mas apresentar as suas tarefas, participar, ele terá ali uma pontuação. Porém, em língua inglesa, essa participação oral tem um peso muito maior. Legal, você coloca um peso Sim. mais destacado Até na oralidade. por conta da essential question, quando nós estamos ali iniciando uma unidade. Então, eu faço aquele momento de warm-up. Quem já ouviu, quem conhece, saímos da unidade do universo, né? Estávamos falando dos planetas, da vida, da importância. Então, como que eles podem colaborar? Eu quero que eles falem comigo em inglês. Então, eles vão falando, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu aprendi na aula de ciências, aí vem o Cleo, e os planetas, enfim. A prova oral você faz uma entrevista individual ou ela é no contexto da aula que você vai avaliando? No contexto da aula, toda a aula. Você não para avaliar uma entrevista com cada aluno? Não, eu tenho, embora todo esse mundo digital, eu tenho um caderno quadriculado com o nome do aluno. Sim. Comprei umas canetas de cores diferentes. E aí eles... O Denis respondeu para mim hoje, falou, nossa, essa pergunta aqui vai de prata, porque isso é uma pontuação muito boa. Aí o meu outro aluno, nossa, ele respondeu, a partir dele ele consegue. Então, são todos que me respondem? Não. São todos que participam no início do ano? Não. No final do ano, a maioria já está participando. Ainda tem aqueles que não falam? Ainda tem aqueles que não falam. Sim. Mas a maioria está participando. Então, na avaliação especificamente, apenas no Become a Champion, nós temos ali, na avaliação, um momento do speaking. Entendi, uma prova individual, né? Individual. Porém, existe avaliação de leitura. Nessa pontuação que eu disse de LCP, eles têm ponto por leitura. Mas hoje é avaliação oral. Não. É constante. Perfeitamente. Destacando para você que nos acompanha, o Become a Champion é um recurso preparado pelo UNUI Educação. Ele está na plataforma, ele está disponível sempre na pasta do 4º bimestre. É uma avaliação sugerida, uma avaliação de múltipla escolha, né, com alternativas. E aí, nesse momento, a Kátia está destacando para a gente aqui que faz uma entrevista também por ser o final do ano, um fechamento, né? E fica bem claro aí na parte da descrição da atividade lá no Colégio Beca, que é uma avaliação processual e qualitativa, né, galera? Então, não é
10 perguntas, 7 acertos, 70%, vai acompanhando, afinal, acho que a habilidade fica mais evidenciada quando naturalmente acompanhado, né? Sim. Acho que quando a gente para um momento para fazer a avaliação, dá uma estática neural nos alunos, né? Sim. O que eu sabia, eu esqueci porque eu estou sendo muito pressionado, né? Sim, e o que é bacana é que às vezes eles recebem um parabéns no momento que os outros, nossa, essa resposta foi boa, sim. não tinha pensado nisso. É. O processo é atitudinal também, ele não é só linguístico, tem uma questão de atitude, de contexto que favorece a aprendizagem, né? E na avaliação, acho que cabe um momento para dizer que a essential question, que serve para reflexão, eu passei a colocar nas avaliações no ano passado. Legal. Porque aquele aluno que não interagiu comigo, se ele não quis falar, mas ele consegue escrever sobre o assunto, e está dando resultado. Eu estou vendo que aquele aluno... É repertório, né? É. Tem que ser valorizado, né? Exatamente. Poxa, Kátia, muito obrigado pela sua Eu que agradeço o contribuição convite. aqui. Fica aqui comigo para a gente poder se despedir da rede UNUI, que se reuniu para esse webinar, para poder falar sobre bilinguismo. É sempre um prazer compartilhar conhecimentos, é sempre um prazer ir até a sua escola e conhecer da sua realidade, das suas práticas. Esse vídeo ele fica disponível na sequência aqui no Facebook. Na semana que vem aí um artigo no nosso blog sobre educação bilíngue, e a Kátia está nas redes sociais, o Júlio também está nas redes sociais, o Fábio também está nas redes sociais. Se você quiser se conectar, eu também estou nas redes sociais. Se quiser se conectar e conversar conosco, aumentar da nossa interação aqui, vocês fiquem muito à vontade. Quero desejar a todos vocês um excelente sábado, um bom fim de semana e boa sorte.